Mas hoje tem uma bomba, né, gente? Tem uma bomba aí que é interessante a gente trazer, que é o que aconteceu agora de manhã, está na Prisão, né? expectativa, está acompanhando ainda mais o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, né? O Banco Master, que estava numa negociata, inclusive com o GDF, né? Com o O Ibanez Ibanez. Rocha, para vender o banco podre dele para ser incorporado ao Banco de Brasília e ele assumiria a presidência do Banco de Brasília. Para isso, estatal serve para os neoliberais, viu, gente? Quando você quebra o seu banquinho de brinquedo, daí o Estado serve para adquirir essa massa falida. Aliás, é interessante, viu, gente, que essa operação da Polícia Federal, que prendeu agora de manhã o Daniel Vorcaro na mansão dele lá no Jardim Europa, lá em São Paulo, ela foi desencadeada por qual motivo? Né? Justamente é uma investigação que acontece aí desde 2024, deixa eu só confirmar aqui, mas é uma investigação, e qual que é o motivo dessa investigação, né? É justamente a negociação do que a gente chama de títulos podres. No mercado chama-se de títulos podres. O que são esses títulos podres, né? São títulos, né? Carteira de crédito aí, que são oferecidas, mas não tem lastro. Então, é para enganar as pessoas. Então, coloca lá no cassinão do mercado financeiro, você vai lá, compra, e quando você vai fazer o resgate desse dinheiro, não existe esse dinheiro, porque o Daniel Vorcaro acabou gastando, sei lá, com o aniversário da filha dele, que ele pagou 20 milhões de dólares, comprando o restaurante Fazano, como ele fez, né? É um ostentador, viu, gente? É um ostentador, o Daniel Vorcaro. E olha, para vocês terem uma ideia, acho que isso é interessante também, ninguém deu, poucas pessoas, poucos jornais da mídia liberal deram esse contexto, mas hoje, ontem, o grupo Fictor, que é um outro grupo problemático também financeiro, anunciou a compra do Banco Master. O que é? Eles iam aportar dinheiro ali porque o Banco Master já estava na mira do Banco Central, né? E hoje saiu a resolução assinada pelo Gabriel Galípolo, fazendo a liquidação do Banco Master, ou seja, o Banco Master está impedido de fazer qualquer tipo de negociação, tá? Inclusive a venda para esse grupo Fictor que estava tentando de alguma forma aí salvar esse banqueiro safado. Esse é um banqueiro safado, esse Daniel Vorcaro, viu, gente? O apelido dele, viu, Melo, é o Lobo da Faria Lima, né? Então, e eu vou trazer para vocês, tem um contexto político, viu, Ana? Porque eu acho que é interessante a gente trazer tudo isso, porque o Banco Central também foi comunicado. O que motivou essa decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master? Além dos títulos podres, que já são investigados pela Polícia Federal, né, o Banco Master, né, ele tem aqui, deixa eu pegar certinho a informação, porque são muitas as informações, o Raoni está costurando uma matéria só para vocês entenderem quem que é o Daniel Vorcaro. Mas aqui, ó, outro fator que pode ter pesado para a decisão do Banco Central é o fato de que uma investidora ligada ao Banco Master, a REAG Investimentos, foi alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga a lavagem de dinheiro do PCC dentro do sistema financeiro, né? Então, tem essas duas questões, ou seja, títulos podres e lavagem de dinheiro para o PCC. Daniel Vorcaro encarcerado. E daí eu quero trazer uma imagem aqui para vocês sobre quem que é o principal lobista do Daniel Vorcaro, tá? Então tá aí, Ciro Nogueira, amigo pessoal do Daniel Vorcaro, um dos principais lobistas, fez a interlocução com o governo do Distrito Federal, com o bolsonarista Ibanez Rocha,
para fazer essa negociata. Inclusive, o Capelli acabou de pedir lá a intervenção no BRB, viu, Ana? No BRB, porque imagina como é que está o BRB, né? E o que aconteceu? O que liga, gente? Olha, eu tinha feito já uma matéria na época que começou essa questão da compra do BRB pelo Master, colocando aí onde essa figura chamada, conhecida como o Lobo da Faria Lima, o Daniel Porcaro, encontra, né, subsídio para esse poder que ele tem. Daí tem umas coisas interessantes, viu, gente? Para começar, quando o Banco Central começou a fazer análise do Banco Master e já se cogitava, inclusive, a liquidação do banco, houve um movimento do PP, do Ciro Nogueira, né, na Câmara, sabe para quê? É um projeto que aqui, ó, que já tem na Câmara, mas que daí foi pedido para colocar em regime de urgência pelo deputado doutor Luizinho e o Cláudio Cajado, que são dois braços do Ciro Nogueira na Câmara, né? Eles queriam um regime de urgência para que o Congresso pudesse demitir os diretores do Banco Central, que liquidou o Banco Master. E daí tem outro ponto, gente, que eu acho que é muito interessante a gente trazer aqui. Quando o governo apresentou aquela proposta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, e a compensação viria daqueles que ganham acima de R$ 50.000 mensais, o aumento do imposto de renda e das instituições financeiras, taxação de fortunas, essas coisas, o Ciro Nogueira falou, opa, peraí, eu vou blindar vocês, lá num evento na Faria Lima. E ele apresentou uma proposta que, em princípio, quando você bate o olho, você fala, nossa, o Ciro Nogueira fazendo isso, que era justamente o aumento da taxação das grandes instituições financeiras, viu? Ele queria aí que fosse aumentado aí o imposto sobre essas grandes instituições que faturam aí acima de 1 bilhão. Por que ele fez isso? Porque para blindar justamente essas instituições, incluindo o Banco Master, que não tem esse teto de vencimento e, na verdade, foi uma retaliação aos grandes bancos que já trabalhavam dentro do Banco Central para liquidar o Banco Master. Gente, a ligação é notória. Só para a gente encerrar essas ligações políticas do Vorcaro, né? Isso está na matéria que eu já subi lá também. O Vorcaro, né? Que, inclusive, ele é sócio do Atlético, do Rubens Menin, que é dono da MRV e da CNN, no Galo, viu? No Atlético Mineiro. Ele é sócio. Mas tem uma outra questão que eu acho que é interessante aqui, que o sócio no Banco Master do Vorcaro é o baiano Augusto Lima, que é casado com quem? Com aquela que era conhecida como Flávia Arruda, mas agora abandonou o sobrenome, que é a ex-esposa do José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal, preso por corrupção, né? E do mesmo grupo político do Ibanez Rocha. Então, a gente tem toda essa conexão com a ultradireita e aqui o amigão do Vorcaro, o principal lobista dele no evento da Esfera, que inclusive é do João Camargo, da CNN, ex-CNN também, aí ao lado dele, Ciro Nogueira. É isso, gente. Brasília está em polvorosa com a Polícia Federal. Talvez seja por isso que o Derrite não queria que
que a polícia interferisse nos estados, né, Ana e Mel? Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais, com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play.